Foi, começou. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui, professor Fernando Viana, porque tem outro professor Fernando também aqui no cursinho, Cidadania. E hoje eu vou trabalhar com vocês um assunto muito interessante, que é o início da Idade Moderna e a formação desses reinos modernos, né, desses estados modernos lá na Europa, certo? Nós vamos tentar dividir essa aula em três partes. Uma na formação dos estados modernos em si, outra parte falando de uma das principais características do Estado moderno, que foi o absolutismo monárquico, e para finalizar, dando a pincelada também no mercantilismo, que é uma das principais características do Estado moderno, tá? Então, um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder colaborar, né, na formação, enfim, nessa ajuda, né, nessas aulas de preparação para o Enem. Beleza? Então vamos lá. Para começar essa aula, eu gostaria de pensar com vocês o que é a Idade Moderna, ou o que foi a Idade Moderna, né? Porque nós estamos falando assim, a formação dos estados modernos, o moderno, e o que é esse moderno, né? Por que criou-se esse nome moderno? Para isso nós temos que voltar um pouquinho no tempo para entender um pouco a Idade Média, né? Esse período da história entre a Idade Antiga, entre a Antiguidade e a Idade Moderna, que ficou conhecido assim como Idade Média, Idade das Trevas, né? Termos assim pejorativos, tá? Em relação ao período da Idade Média, né? E a Idade Moderna, ela, primeiramente, né, quem o chama de Idade Moderna são aqueles, principalmente intelectuais ligados ao movimento renascentista, que era o movimento, né, ali do período da Idade Média. Então eles se diziam modernos, né, da mesma forma que nós hoje a gente se diz contemporâneo, porque ali nós estamos vivendo a época, né? Nós vivemos a época em que vivemos, então nós damos um nome a essa época. Nós hoje nos chamamos de contemporâneo. Com os modernos foi basicamente da mesma forma, né? Eles se auto-intitulam de moderno, numa busca ou numa tentativa de romper com a Idade Média. Porque a Idade Média, ela traz algumas características muito fincadas, muito fundamentadas na religião, na religiosidade, em Deus, né? E na Igreja Católica. E no período moderno, uma das grandes mudanças que acontece é exatamente essa ruptura com a Igreja Católica, né? Então, como nós podemos identificar a Idade Moderna, né? Então, vou trazer aqui para vocês alguns elementos, tá? Por exemplo, nós temos o próprio Renascimento, né? O Renascimento, a Renascência, que é esse momento que quer romper, né, com aquela estrutura da Idade Média, que era uma estrutura baseada na igreja, baseada na religião, onde a Igreja Católica determina todos os aspectos sociais, políticos, etc. Né? Então eles querem romper com esse período medieval, com esse período feudal, que segundo eles era uma idade das trevas. Era uma idade que não tinha ali um desenvolvimento científico, um desenvolvimento social, né, bom aos olhos do Renascimento. Né? Então, um dos primeiros grandes movimentos da Idade Moderna é o próprio Renascimento, que quer romper, né, quebrar com essa lógica dessa estrutura feudal. Nós temos também o movimento das reformas protestantes, né, que é consequência direta ou sofre uma influência direta também do Renascimento, né, porque a mentalidade das pessoas vão mudar, né, e essa estrutura religiosa, essa estrutura da igreja, ela vai ser quebrada, né, da Igreja Católica, ela vai ser quebrada, surgindo assim outras religiões, até porque essas religiões elas se adaptam ao momento histórico, né? E aqui a burguesia vinha ganhando muita força, logo a própria religião também é adaptada, né, à burguesia. E em terceiro lugar, né, um dos aspectos mais importantes também da Idade Média
da Idade Moderna é exatamente a formação desses estados modernos, né? Quais são esses estados modernos? Portugal, Espanha, França, Inglaterra, né? Esses estados que agora se formam, né? E, obviamente, eles começam a ter um controle maior do seu território, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, nós temos como característica da Idade Moderna a formação dos estados modernos, que é exatamente o nosso conteúdo hoje, né? E também, né, por fim, para caracterizar aí esses elementos da Idade Moderna, nós temos essa expansão marítimo-comercial, também conhecido como capitalismo financeiro, ou até mesmo mercantilismo, né? que acomete diretamente nós aqui na América Portuguesa, na América Espanhola, na África, né? Também na Ásia, essa expansão, né, marítima que quebra um pouco com a lógica do comércio no Mediterrâneo, certo? E passa agora a estabelecer rotas comerciais, enfim, relações comerciais no Oceano Atlântico, certo? Então nós temos essa mudança. Então, o mercantilismo, ou essa expansão marítimo-comercial europeia, também conhecido como capitalismo comercial, é um desses elementos muito importantes para a Idade Moderna, né? Então, como surgiu então esses estados, né? Esses estados modernos? Pois bem, lá na Idade Média, o que caracterizava, né, a estrutura social era o feudalismo, que era uma estrutura econômica, né, e que toda a sua estrutura, que toda a sociedade, toda a riqueza era na terra, né, era baseado na terra. Então, a nobreza, né, que essa nobreza vai ganhar muita força no período feudal, no período da Idade Média, é aqueles que tomam de conta, que não só administram, mas que são proprietários dessas terras, né? Então nós temos aí um modelo feudal, que é esse modelo agrário. No final da Idade Média, né, ali por volta do século XIV, século XIII, final do século XIII, início do século XIV, esse modelo feudalista ele entra em colapso, né? Então nós começamos a ver uma reestruturação das cidades, da vida urbana, as pessoas começam a sair mesmo do campo, né, que era o que caracterizava o feudalismo, e aí você tem uma ascensão muito grande da burguesia. Por que a burguesia? Como nós estamos passando por um novo momento, um momento de transição, até mesmo de ruptura, né, o feudalismo basicamente não existia comércio. Tudo era baseado na terra, na plantação, né, na colheita, enfim, na agricultura. A burguesia ela começa a surgir aí no final da Idade Média, em volta dos burgos, né, que eram aí essas pequenas cidades, esses aglomerados populacionais da Idade Média, por isso que eles têm nome assim de burgueses, e eles estavam mais ligados ao comércio, né? Então, nós temos uma ascensão muito grande dessa burguesia, por conta da crise da crise do feudalismo e da ascensão dessas práticas comerciais, em contrapartida, do outro lado, aquela nobreza, né, que estava diretamente ligada à terra, que tinha muito poder, muito respaldo político, ela começa a enfraquecer, há uma decadência dessa nobreza por conta da crise do capitalismo, da crise do feudalismo, desculpa. E aí, ambas, nem a burguesia, nem a nobreza tinham a força hegemônica de se impor, né, uma contra a outra. Então era preciso um rei, era preciso um poder central que pudesse garantir os privilégios de da nobreza, e os interesses da burguesia, que era principalmente em relação às práticas comerciais. Então aí nós temos essa estrutura dessa centralização do poder na mão de um rei, na mão de um cara, né, que detinha ali toda a capacidade de articulação política e até mesmo de mandos e desmandos, certo? Então, o rei, ele vai centralizar o poder nele e com os recursos da burguesia, tá? Que vai financiar o rei, financiar esse reinado, pagando impostos, etc. Né? A nobreza não pagava impostos, ele tinha muitos privilégios,
né? E do outro lado ele vai ter o apoio político da nobreza, né? Dessa nobreza que desde o período feudal que tinha aí esse respaldo ou essa legitimidade política. Então, de um lado, o rei traz esse apoio político da nobreza e de outro, ele traz os recursos da burguesia. Todo Estado precisa de recursos, né? Nós vivemos em um Estado e nós pagamos impostos. Os impostos são os recursos para o Estado andar, né? Para mover essa engrenagem do Estado. Então, a burguesia apoia o rei, certo? Apoia o rei visando, por exemplo, unificação de moedas, unificação de leis, né? A criação das moedas, na verdade, né? Unificação de pesos e medidas, porque, enfim, práticas comerciais a gente precisa, né? Pesar, medir, enfim, tudo aquilo que era comercializados, né? Também a criação de impostos, né? A unificação desses impostos, né? E toda atitude que o rei pudesse favorecer o comércio. Então, a burguesia fala assim, ó, eu apoio você, eu apoio o rei. Agora, o rei tem que favorecer as nossas práticas comerciais, né? Unificando leis, criando moedas, pesos e medidas, impostos, essas coisas. Do outro lado, a nobreza, ela apoia o rei graças a um prestígio, né? O rei, ele também é um nobre, tá? Isso é interessante perceber. O rei também é um nobre. Os senhores feudais, eles acabam se tornando os reis, né? Que eles eram esses nobres, né? Então, a nobreza apoia o rei, né? Dá esse respaldo, vamos dizer assim, político ao rei, né? E para que o rei, por exemplo, pudesse, até mesmo o rei e a própria nobreza, né? Para que a nobreza pudesse se proteger eventualmente de revoltas populares e também manter os seus privilégios, né? Por exemplo, a nobreza não pagava nenhum imposto, né? Nenhum. Quem sustentava literalmente, né, os custos do Estado era a burguesia. Então a nobreza, a partir desse seu prestígio político, ela estava ali gozando dos seus privilégios e era o que interessava a ela. Por isso que ela apoia o rei. E o rei é um nobre. A gente tem que entender isso, tá? O rei, ele está muito mais ligado à nobreza do que à burguesia. O rei não é um burguês. Ele, obviamente, entende a necessidade de se associar, né, à burguesia, porque a burguesia bancava o Estado, bancava literalmente o Estado a partir do pagamento de impostos. E aí a nobreza ficava lá de boa, reinando, né, usufruindo de todos os seus privilégios, enquanto a burguesia mantinha o Estado, né, a partir do seu pagamento de impostos, etc. Então é nesse contexto que surge, que começa a surgir essa formação dos Estados modernos. Por quê? Porque é a partir da centralização do poder do rei, né, em um rei, que ele vai conseguir unificar territorialmente esse Estado, né? E é isso que é um Estado, né? O que é, na verdade, um Estado? É um organismo político-administrativo com poder sobre um território, né? Então, hoje, o Brasil é um Estado, o Rio Grande do Norte é um Estado, ele é um Estado. Por quê? Porque, em relação às suas fronteiras, ele tem o controle, e até a hegemonia, né, sobre a administração política, econômica, enfim, das suas fronteiras, né? Então, isso é um Estado, esse organismo político-administrativo, que lá, por exemplo, ele é responsável pela aplicação da lei, da justiça, das próprias Forças Armadas, né, que é aquele que assegura essa soberania do Estado. Tá? Então, o Estado moderno ele se forma a partir da unificação desses territórios, né, com essa base de apoio político da nobreza e também, né, o financiamento do Estado, né, a partir da burguesia, que estavam ligados nas práticas comerciais. Tá bom? Vamos dar uma pausa, vamos voltar em outro vídeo, para não ficar muito longo, e aí eu vou falar para vocês sobre dois aspectos muito interessantes. O absolutismo monárquico e também o mercantilismo. Tá? Só um segundo.